Fala, torcida do Botafogo, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui a repercussão da grande vitória do Botafogo em cima do Fluminense, 1-0, gol de Bastos. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Fogão. Pessoal, comentem aí o que acharam desta grande vitória do Botafogo neste clássico contra o Fluminense. Grande jogo aí. O time do Botafogo mereceu a vitória desde o início. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Porque agora falaremos muito de Botafogo e Fluminense, jogo que aconteceu no Newton Santos. Vitória do Botafogo, o Fábio defendeu demais, mas dessa vez não deu para ele. O Damian Soares cobrou o escanteio e o Bastos, de cabeça, fez 1-0, placar final, e abriu o placar e terminou o placar lá no Newton Santos. E com isso, o Botafogo reassumiu a liderança da competição. Eu estou ao lado do Jean Oddi e também do Paulo Calçade. Vamos falar muito e repercutir demais essa partida do Botafogo. Uma ótima partida do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente mostra os números do Arthur Jorge. São realmente incríveis, ainda neste começo de vida à frente do Botafogo. Fala, Calça, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, Jean Oddi, olá, fã de esportes. O Botafogo, ele foi melhor que o Flu. E hoje ele é um time melhor do que o do Fluminense. Ele tem jogado mais futebol. O Fluminense, dentro da proposta que a gente conheceu muito bem no ano passado, ganhou o título de Libertadores, tem uma dificuldade muito grande de impor o seu jogo nesta atual temporada, principalmente em sair construindo de trás, que é parte da essência do jogo, uma construção que vem envolvendo o adversário. Os adversários, assim, quase todos, aqueles que sobem para marcar o Fluminense, dificultam isso, tanto que o Fluminense saiu algumas vezes na bola longa, porque realmente não dava. Então vai desestruturando aquilo que a equipe fazia. E o Botafogo tem uma história que ele traz do ano passado também, que era de competência, no primeiro turno, e depois tudo que a gente viu, a queda no segundo turno. Mas o Botafogo hoje, ele é melhor até em relação ao ano passado. Por exemplo, o Luiz Henrique é um jogador excepcional, que traz ao Botafogo, dá uma potência ofensiva que não havia no ano passado nesse nível. E eles somando aqueles jogadores que lá estavam, como o Tiquinho Soares, Júnior Santos, eu acho que a gente tem no Botafogo, nesta edição do Botafogo, com o Arthur Jorge, uma equipe segura, é uma equipe que sabe lidar com o tempo de jogo para manter suas vitórias e conquistar suas vitórias. Aí você olha aqui, são 6 finalizações no alvo contra nenhuma do Fluminense. No total são 19-6. Então, assim, o Botafogo ofensivamente produziu muito jogando em casa e merecidamente ganhou. Aí ganhou uma bola parada aqui. Eu dou um valor enorme para bolas paradas. A gente fala bola parada só para dizer como é que foi. Isso não significa que seja para diminuir o que a equipe fez. Porque mostra a bola parada do Botafogo, mostra muito daquilo que o Fluminense apresenta como erro. Daqui a pouquinho a gente vai ver com detalhe. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite. É interessante quando o Calçade fala que enxerga um Botafogo até melhor do que foi um Botafogo do ano passado. Você também tem essa percepção? A ideia que eu tenho é que, por tudo que sofreu o Botafogo no final do ano, e é essa a última imagem que a gente tem da equipe, é um time que conseguiu se refazer e conseguiu ter uma maturidade, claro, com novos jogadores. Boa noite, Marcela, boa noite, Calçade. Eu acho que, assim, primeiro, o Botafogo é melhor também como elenco nessa temporada, né? Nesse ano ele é melhor do que era na temporada passada. Acho que sim, ele tá jogando num nível que a gente olha os jogos, a gente assiste os jogos e fala, caramba, esse é um time para brigar por título, para brigar pelo título brasileiro. E pode parecer um contrassenso dizer que em alguns momentos do primeiro turno do campeonato passado isso não acontecia, mas não acontecia. Eu acho que para mim, a classificação que o Botafogo teve no primeiro turno da temporada passada foi bem além
do que o jogo que ele apresentou dentro de campo. E eu acho que nesse ano não. Acho que nesse ano o Botafogo fez mais um grande jogo. Foi 1-0, mas vamos falar a verdade, podia ter sido 2, 3, com facilidade, né? Foi um Botafogo muito superior. O John Victor não fez nenhuma defesa. O Fluminense não ofereceu nenhuma resistência, não conseguiu produzir absolutamente nada contra o time do Botafogo, que criou inúmeras chances. Só de grandes defesas, o Fábio fez 2 ou 3 grandes defesas, mas no total fez 6. Então, assim, a grande chance do Fluminense foi uma bola na trave no primeiro tempo, aos 28 minutos, quando o Fluminense praticamente não tinha passado do meio-campo. Naquele momento, o Botafogo já podia estar vencendo por 2-3-0. Então, foi realmente, não no placar, mas nos 90 minutos, foi um massacre do Botafogo. Olha, o Botafogo é líder no quesito bolas paradas nesse Campeonato Brasileiro de 2024, 7 gols. O Red Bull Bragantino tem 5, Flamengo 4, Vasco 4, gol originado em escanteio nessa partida contra o Fluminense. Mas é importante que a gente diga, essas bolas paradas, elas são muito importantes, elas garantem vitórias ao Botafogo. E é isso que o Paulo Calçade estava falando. Quando a gente fala é um gol de bola parada, a gente não está tirando nenhum mérito disso. Não. Até porque ele é um dos... Qualquer treinador, o trabalho de um treinador, quando a gente fala que falta tempo para um treinador, o que é faltar tempo? É para você treinar bolas paradas e aí você divide ofensivas e defensivas. Quando você treina bola parada, você treina escanteio, você treina falta frontal, você treina falta lateral, você pode treinar uma cobrança de lateral com as mãos. Então, há uma série de situações só em bolas paradas, ofensiva e defensiva. Aí você vai para outros aspectos do jogo. Quando você tem a posse de bola, quando você não tem, quando você faz a transição de um momento para o outro, perdeu a bola, como o time se comporta. Recuperou, quais os comportamentos que tem que estar bem, precisam estar na cabeça dos jogadores. Eles precisam saber como se comportar em determinadas situações do jogo. Por isso que se treina. Senão você faria um jogo sem treinar, só conversando. É que com essa loucura que a gente tem na quantidade de jogos, acaba sendo assim. Os treinadores que têm muito conteúdo para aplicar, ficam ali, eles sofrem. Porque se tem muito trabalho para fazer, Marcelo, não tem tempo. Quando você não tem muito talento para a coisa, você fica só na conversa. E a gente acabou, ao longo dos anos, desenvolvendo uma geração que, com tantos jogos, você joga, recupera e maneira no treino, tem outro jogo, você faz trabalhos bem pequenininhos, assim, trabalhos não sofisticados. E aí, quando você vê um treinador que tem uma qualidade muito grande, você enxerga no jogo. Né? Você enxerga no jogo. Não é que a conversa desse treinador é melhor que a conversa do outro. Até pode ter. Até pode ser. Você pode ter até em termos de ambiente, produzir mais só no contato humano com os seus jogadores, que eles acreditam no seu trabalho, acreditam em você e te respeitam. Aí o treinador está no céu. Se ele tem qualidade no campo e ainda é respeitado pelos jogadores, o lado humano prevalece, aí é o melhor dos mundos. Talvez o Botafogo esteja, né, nesse caminho. Mas calma, né? Porque ano passado, primeiro que o botafoguense lembra muito bem do que aconteceu no ano passado. E eu acho que esse grupo tem muita gente do ano passado, obviamente, então isso serve não como um drama, mas serve como um alerta do que não pode ser feito. E é uma nova história. Uma história que depende dos adversários também. E eu estava vendo o jogo, Marcelo, estava só imaginando. George é Palmeiras e Botafogo, né? Na Libertadores, né? Só para dar aquele friozinho na barriga. Verdão vai ter dentro trabalho. De campo e fora de campo vai agora, ter, né? Exatamente. Porque é claro que pegou muito fogo vai o dar John Textor, Leila muito Pereira, trabalho e isso conta. Para os dois, vai ser um jogaço. Vamos torcer para que o destaque fique para dentro de campo. Para dentro de campo. Porque tudo mas é algo que não tem como a gente tirar hoje, né? Mas Depois é empobrecer. De eu acho assim, a hora que você vai para o dirigente, Leila versus Textor, você fala, gente, não, está tudo errado aqui. Não, ainda mais nesse caso. Eles não vão jogar, porque né? Eu acho que assim, nós estamos falando de 2 times, cada um com a sua qualidade, e claro que em estágios diferentes de preparação, mas assim, o Botafogo hoje está jogando muita bola, está jogando muito bem, com um técnico capacitado. Acho que hoje o Botafogo produz mais do que o Palmeiras, se a gente, né, for fazer a comparação. O Palmeiras não tem produzido tanto, mas claro, é um time mais consolidado, mais sólido, com todos os títulos que o seu treinador conquistou. Então você tem aspectos de dentro de campo
inúmeros para destacar um time, para destacar outro. Vamos parar porque tá chato demais, assim, né? E, obviamente, tudo que envolve o futebol no Brasil, e agora, inclusive, até a nossa classe política tentando tirar uma lasquinha, porque o futebol, ele gera muita visibilidade também, né? Então é isso, quer dizer, tudo que a gente fala de futebol nos últimos tempos é fora de campo, então é dirigente. Porque o brasileiro adora aquilo que é periférico ao jogo. Exato, assim. Pô, e se a gente tem um time jogando a bola que o Botafogo está jogando, né? Um time que hoje a gente olha e considera o Botafogo candidato a todos os títulos que ele está disputando. E assim, talvez só não seja considerado ainda num nível de favoritismo que pudesse ser pelo futebol que vem apresentando, por uma desconfiança em relação à tem que começar a ganhar, né, Jean? Exato, porque é isso. Na hora que você se consolida como time vencedor, o que está acontecendo com o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras hoje... Nem sempre produz, né? Mas você já olha e fala e sabe que nessa hora, cara, esse é o time para ser respeitado, porque é muito competitivo e tal. Então, tem sido legal ver o Botafogo jogar e acho que isso que é mais importante. Pois é, cada um também paga pela sua fama. Não que o Botafogo não tenha uma fama de um grande vencedor, principalmente pela temporada passada. Lógico, desidratou no finalzinho do campeonato, foi realmente um horror o que aconteceu. O torcedor está traumatizado, claro que está, mas agora já está voltando a acreditar novamente na sua equipe. Tem números muito interessantes do Arthur Jorge, eu quero falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente coloca a entrevista do Arthur Jorge, a gente coloca a entrevista do Diniz, então a gente vai também para o Nilton Santos conversar com a Roberta Barroso, tá? Mas falando sobre o Arthur Jorge, ele tem 15 jogos à frente do Botafogo. Desses 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É realmente incrível, 71% de aproveitamento, é realmente incrível esse início de temporada. Nem temporada, né? Porque ele já pegou ali mais da metade ali do... Como a intervenção desses dois caras. E os dois pegaram clubes que já existiam, equipes que já estavam lá formadas. Não é que ele, Arthur Jorge, você vai formar um novo Botafogo, mandamos todo mundo embora, vamos contratar. Não, os jogadores lá estavam. Assim, a base deste Botafogo, ela é a base, assim, os caras jogaram no passado. Então, ele pega algo que já existia, então ele tem duas intervenções, no meu modo de ver. Primeira é, sabendo da história de como foi 2023, conversar com cada jogador, entender o ambiente para, Marcela, poder afastar deste time de 2024 qualquer problema emocional de 2023. 2023 acabou. Vamos pegar o que ele deixou de melhor e esquecer a parte que levou o Botafogo a perder um título brasileiro. O Botafogo chegou a estar 14 pontos à frente do time que ganhou, que é o Palmeiras. Então, assim, o Botafogo, por mais que o dono tente provar que algo, né, aconteceu, algo aconteceu dentro do Botafogo. Se aconteceu, aconteceu muito mais dentro do que fora, porque ninguém perde uma vantagem dessa. E quando perde, tem que dar explicações e não buscar fora. Esse é um ponto. E eu entendo que ele teve uma intervenção para entender como é que estava o ambiente, a cabeça dos jogadores, viu que o Botafogo tinha futebol, ganha um Luiz Henrique, que é um cara que faz toda a diferença. A gente viu como ele vem do lado direito, bate com a perna canhota e é um cara que dá uma potência para o ataque. Tem o Tiquinho, tem o Júnior Santos. Então, ele melhorou o Botafogo que já existia, dando consistência a um time. E aí, Marcela, passa também por atuações individuais. Individuais que, nesse processo coletivo, acabam brilhando, né? O Júnior Santos tem um ano muito... É isso aí, torcida do Botafogo. Grande vitória do Fogão em cima do Fluminense. Clássico aí, né? O Botafogo. Isso só demonstra aí o novo momento do Botafogo. Um dos melhores times do Brasil hoje. Podemos colocar aí o Botafogo ali junto com os três ali, né? Como o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, como sempre, né? E o Botafogo pode se colocar ali. É um time consistente, realmente. Essa mudança de treinador que o Arthur Jorge chegou, né? Saiu o português, foi, né, uma das coisas que elevaram mais ainda a confiança dos jogadores. O cara conseguiu demonstrar o trabalho incrível, né? O Botafogo hoje é uma equipe sólida, uma equipe confiante. Quem não se lembra aí
de 2023. Assim que acabou o campeonato brasileiro, o Botafogo estava sobre muita desconfiança, né? Até mesmo porque perdeu, né, um título brasileiro ali no finalzinho, mas agora o Botafogo é outro time, é um time que tem confiança, um time que joga para frente. Para vocês verem as estatísticas da partida, só deu Botafogo. O Fluminense não conseguiu fazer absolutamente nada, e o Fluminense é um time qualificado, mas porque o Botafogo sufocou o Fluminense, não deu nem chance para eles ficarem com aquele toquinho de bola para tentar conseguir fazer uma jogada, e isso só demonstra mais ainda a evolução deste time. É isso aí, torcedor do Botafogo, agradeço a vocês pela companhia. Eu vou trazer mais conteúdo aí pós-jogo relacionado a esta grande vitória do Fogão. Agradeço pela companhia, até o próximo conteúdo.